Estamos começando mais uma visita ao Woodflow, a plataforma que conecta produtores e compradores de madeira. Hoje eu estou na cidade de Almirante Tamandaré, no estado do Paraná, e nós vamos conhecer uma das mais modernas indústrias do Brasil, a Urbem, uma indústria especializada na produção de vigas e painéis de madeira. Vamos juntos? Eu estou aqui com o Felipe, que é o coordenador de processos de qualidade da Urbem, e ele vai explicar um pouco para a gente o que é essa madeira engenheirada que se fala tanto hoje em dia. Felipe, explica um pouco para a gente aí, o que é o tal do glulam, o que é o CLT, que tanto se fala e tem cada vez mais utilização na construção civil. O glulam e o CLT são elementos estruturais utilizados na construção civil. O glulam é um elemento linear que a gente utiliza para pilares e vigas, e o CLT é um elemento em forma de painel que a gente utiliza para pisos e paredes. E aqui na Urbem vocês começam o processo em que etapa exatamente? O primeiro processo produtivo da indústria começa no recebimento da matéria-prima. Esse pátio aqui onde a gente está, né? Esse pátio aqui, onde a matéria-prima chega verde e passa por um primeiro processo de secagem. Após esse processo de secagem, a gente desce até uma umidade adequada para fazer o tratamento químico preservante. O tratamento é autoclave. O tratamento químico em autoclave com um produto químico inovador utilizado pela Urbem, que é a base de alguns componentes que não contêm metais pesados. Esse é o nosso grande diferencial do mercado. É um produto mais ambientalmente amigável. E a partir desse tratamento químico, a madeira retorna para um segundo processo de secagem. Vamos lá conhecer um pouco mais esse processo químico? Bora lá! Então, Gustavo, como a gente estava falando, essa aqui é a nossa parte de tratamento químico, preservante da madeira. É nessa região onde a gente aplica o produto preservante que prolonga a vida útil da madeira contra intempéries e ataques de fungos e insetos. Então a madeira seca entra nesse tanque e ela é impregnada com esse químico aí, né? Isso. Após a primeira secagem, a madeira entra na autoclave e passa por um processo de vácuo e pressão. E a gente impregna todo o interior da madeira e depois leva ela para uma segunda secagem para poder continuar o processo produtivo. Eu percebi que a madeira de vocês ela não sofre muita mudança de cor, né? A maioria dos tratamentos deixa a madeira um pouco verde, e a de vocês ela sai quase que natural. Qual que é esse diferencial aí? Esse é um ponto bem bacana para esse tipo de produto inovador no mercado brasileiro, onde esse diferencial nos proporcionou oferecer para uma maior quantidade de arquitetos uma madeira que não possui o esverdeado do tratamento químico comum, porém ela tem a mesma eficiência de durabilidade para madeira de pinos, no caso. E a madeira tratada aqui dura em média quanto tempo numa construção? Esse tipo de madeira tratada, ele não tem um limite de uso, tá? Desde que você obedeça a certas regras de projeto e utilização da madeira, ela não tem um limite final para a utilização. Então, Felipe, a madeira saiu da autoclave, foi de novo para a estufa, chegando à umidade necessária, ela vem para essa linha aqui de produção, né? O que vocês fazem aqui com ela? Bom, Gustavo, esse setor é o setor de classificação da madeira. Aqui, os computadores e as máquinas analisam as resistências mecânicas do material, as qualidades visuais, faz marcações para que lá na próxima etapa do processo eu remova algumas características da madeira como nós, por exemplo, que são indesejáveis, e assim eu tenho
uma tábua, uma madeira, uma lamela mais resistente do que aquela que entrou no processo. Então os critérios são densidade e umidade, praticamente. Densidade, umidade, resistência mecânica e aparência por nós, que é a qualidade visual. Aí ela passa por todo esse processo que é feito tudo de forma mecânica. Eles possuem equipamento de última geração aqui. Esses equipamentos daqui tem equipamentos italianos, austríacos e da Alemanha. Ele é composto por equipamentos mecânicos e um grande scanner, que faz a leitura dessas peças. Tudo feito de forma automática, então. Totalmente automatizado. Não tem como dar errado a madeira. Não tem como dar errado. Os computadores fazem toda a análise e os operadores apenas manipulam o computador. Depois de classificado, ela chega aqui então e vai para a fábrica número 2, né? Isso, após toda a análise, aqui essa parte é onde é formado o pacote, todo montado e depois desce para a fábrica 2 que faz a colagem da madeira. Então, Felipe, madeira foi seca, tratada, seca de novo, classificada e marcada para cortar os defeitos aqui, né? Daqui para frente que funciona realmente o processo de engenharia da madeira, é isso? Exato, tá. Dessa parte do processo, a madeira que chegou riscada, classificada, ela passa por uma otimizadora que remove aquelas partes marcadas pela classificação e une as peças de topo numa união chamada de finger joint. E assim uma peça que entrou no processo com 3 metros de comprimento sai do processo com 15 metros de comprimento. Até 15 metros, então você consegue construir uma peça. Exato. E assim, essa utilização e a finger joint, ela é um processo único da produção tanto do painel do CLT quanto da viga e do pilar do outro. Então depois que essa peça é juntada, que vocês vão definir se ela vai no CLT ou se ela vai para o Glulan. Exatamente. E aqui a gente tem algumas peças já unidas, prontas, para entrar no processo de colagem para poder CLT e Glulan. Então aqui um exemplo de uma viga aí de quase 15 metros, né? Dessas peças juntadas com finger, é isso? Exato. Aqui é o final do processo do finger joint. A gente tem algumas peças já preparadas com 15 metros de comprimento para entrar no processo de produção de viga. Então, Gustavo, aqui então nós estamos no setor de prensagem, onde as lamelas já fingadas entram, por exemplo, na prensa de vigas de Glulan, essa prensa azul, ou as lamelas entram na prensa de CLT, que é essa prensa vermelha. Então, Gustavo, na nossa prensa de Glulan, nós temos a capacidade de produzir peças de até 15 metros de comprimento e 1,20 m de altura. Ela é um equipamento italiano, totalmente automatizado, e a base e o adesivo utilizado é um adesivo estrutural resistente à água. E aqui, Gustavo, é o setor da nossa prensa de CLT, que faz os painéis com até 12 metros de comprimento e 3 metros de largura. É possível fazer elementos de laje ou parede, dependendo do tipo do projeto.
Eu estou aqui com o Pedro, que é o coordenador de engenharia aqui na Urbem. Pedro, você mostrou pra gente ali o CLT, esse painel, e esse aqui é um exemplo da viga, né, do Glulam. Qual que é a diferença técnica deles? Eu estou aqui com a Veridiana, que é coordenadora de marketing na Urbem, e ela vai contar um pouco pra gente da história deles. Essa foi mais uma visita ao Flow. Se inscreva no nosso canal e acesse a nossa plataforma para receber as últimas notícias sobre o mercado de madeira do Brasil.